Olá, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Davis Poço de Biologia e chegou o momento da gente resolver esta questão do Enem 2023. Vamos ver? Olha só. Um garoto comprou vários abacates na feira, mas descobriu que eles não estavam maduros o suficiente para serem consumidos. Sua mãe recomendou que ele colocasse os abacates em um recipiente fechado, pois isso aceleraria seu amadurecimento. Com certa dúvida, o garoto realizou esta experiência. Colocou alguns abacates no recipiente e deixou os demais em uma fruteira aberta. Surpreendendo-se, ele percebeu que os frutos que estavam no recipiente fechado amadureceram mais rapidamente. Professor, essa questão que você está lendo para a gente, ela é uma questão da temática botânica, correto? Perfeito. Essa questão, ela está falando sobre a fisiologia vegetal, correto? Perfeito. Mais especificamente sobre hormônios vegetais, não é? Exato. Então a gente está falando da fisiologia vegetal, mais especificamente dos chamados fito-hormônios ou hormônios vegetais. Os fito-hormônios são substâncias orgânicas sintetizadas em diversas partes do corpo da planta, e que essas substâncias, elas vão interferir em uma série de eventos, como, por exemplo, o processo de crescimento e desenvolvimento da planta, como o processo, por exemplo, associado à formação aí de estruturas, né, vegetais básicas, como raiz, caule, como, por exemplo, também o processo de maturação dos frutos, como foi colocado aqui. E quando a gente fala dos fito-hormônios, a gente lembra de 5 tipos considerados principais e que a gente estuda no ensino médio, né? Um deles é a auxina. A auxina ela é muito lembrada aí pelo chamado crescimento vegetal, né? A auxina ela promove o crescimento por alongamento celular. A gente também pode citar a auxina atuando no processo relacionado a quê, professor? Ao processo de dominância apical, né? A gente também associa a auxina àquela relação que ela tem com a luz, o chamado fototropismo, tá? A gente também pode falar de um outro hormônio chamado de giberelina. A giberelina já é um hormônio que está associado a quê? Ao crescimento vegetal, tanto por alongamento celular quanto por divisão celular. Falando em divisão celular, tem um outro hormônio que atua também no crescimento por divisão celular, que é a chamada citocinina. Além disso, a citocinina, ela retarda o envelhecimento das folhas, tá? Retarda o envelhecimento vegetal. Temos um quarto hormônio que se chama ácido abscísico, que é um hormônio que está diretamente relacionado ao estresse vegetal. Então, situações que estressam uma planta, como por exemplo a falta de água, estimula a liberação do ácido abscísico, que faz a planta se preparar para uma situação de adversidade, tá? Como, por exemplo, a falta de água faz ela fechar os seus estômatos nas folhas, evitando assim a transpiração em excesso, tá? E a gente tem um quinto hormônio chamado de etileno, aquele mesmo da química que você conhece, né? Que é o C2H4. Esse famoso hormônio, ele é um hormônio que está lá na química, como você conhece, na forma de um gás e que ele se dissemina no corpo da planta, atuando em diversas funções, tá? Professor, funções tais como maturação dos frutos, atua no processo de abscisão foliar. O que é abscisão foliar? É aquela queda das folhas após um processo de preparação. Então você percebe que quando as folhas normalmente caem das árvores, que não seja por uma queda mecânica, né? Ou seja, não seja porque ela foi arrancada, por exemplo, por um trauma, as folhas elas já caem bem secas, bem amarelas, bem tanto pobres em água, como também pobres em nutrientes, né? Por quê? Porque esse foi um processo gradual que a gente chama de abscisão foliar. Então a abscisão das folhas, o processo de amadurecimento dos frutos e até a queda dos frutos, o processo também de abscisão das flores, né? Então o etileno está diretamente relacionado a isso, tá certo? Depois desse resuminho, vamos verificar o que a questão quer da gente? Então olha só o comando dela. A aceleração desse processo é causada por, só para recapitular, ele está falando de quê? Da maturação do fruto. Pela narrativa que eu acabei de citar, a gente está diante da ação de qual fito-hormônio? Do etileno. Vamos verificar as alternativas? Olha A. Acúmulo de gás etileno. Perfeito.
Então, como o etileno ele é um hormônio gasoso, se eu aprisiono, então, os frutos em maturação a ponto de não permitir a liberação do gás, né? Como, por exemplo, envolvendo eles com jornal, como, por exemplo, colocando eles dentro de uma embalagem plástica, né? Para que esse gás não saia, ou como algumas pessoas têm o hábito também, pegam aqueles frutos verdes ainda e colocam ali, né, no forno de casa, claro, desligado, né, para ele ficar aprisionado. Tem pessoas que, por exemplo, colocam os frutos próximos a locais onde eu tenho a queima da lenha, né? A queima da lenha libera o gás etileno, aquela fumaça quando passa pelos frutos acelera o processo de maturação, tá? Então isso tudo colabora para o processo de maturação. Por isso a alternativa A está correta. B, a redução da umidade do ar. A umidade do ar, nesse caso, não tem relação alguma com o processo, tá? C, a alternativa C, aumento da concentração de CO2. Nesse caso, não. O CO2 ele não tem uma relação com o processo de maturação, tá? Alternativa D, diminuição da intensidade luminosa. A intensidade luminosa, ela nesse caso não tem interferência porque o fruto não é um local de fotossíntese, tá? Fotossíntese a gente normalmente associa às folhas, né? E a alternativa é isolamento do contato com o oxigênio atmosférico. O oxigênio ele pode causar um processo de oxidação. Ele pode fazer, por exemplo, com que a banana, uma vez descascada, ela escureça mais rápido, tá? Mas não com o processo de maturação. Então, dessa forma, a gente confirma a alternativa A como correta, aquela que fala do acúmulo do gás etileno. Beleza? Continue mandando ver nos estudos. Um forte abraço.